Bem, pessoal, vira e mexe eu faço um vídeo aqui que vocês perguntam, um caso que chega no consultório, um paciente perguntou, né? Eu sou neurocirurgião, então eu falo muito de tema neurocirurgia, mas vira e mexe acontece casos clínicos gerais que são frequentes no consultório, né? No caso da pedra do rim, no cálculo do rim, pra gente neurocirurgião, às vezes chegam quadros, que é o que aconteceu essa semana, por isso que eu estou relatando, né? De pacientes com fatores confundidores, e às vezes acham que ele tem um problema na coluna, quando você vai ver, ele tem uma pedra no rim, um cálculo no rim. Aí eu fiz esse resumo aqui para vocês, bem simples, para você entender o que é pedra no rim, o que é o sintoma inicial que você tem, né? Quais são esses fatores confundidores e o mais importante que vocês perguntam muito aqui é como evitar isso. Em primeiro lugar, uma coisa muito comum, em cada 10 pessoas vão ter cálculos, né? Então isso acontece, é muito frequente, né? E os fatores de risco, os modificáveis, que são os mais importantes a entender, é beber água e evitar, em especial, né? Alimentos, né, e comportamentos, especial ingesta de sal, que são fatores de risco importantes, o açúcar também, para o desenvolvimento de cálculo renal. Então, beber com a quantidade de água, né, 2 litros, os urologistas falam, né, acima de 2 litros, né, para uma pessoa de 70, é o ideal. Então, hidratar muito vai evitar você ter um cálculo renal. É um dos fatores de risco mais importantes. Mas, obviamente, não é só isso, né? Além disso, a gente tem fatores que são fatores não modificáveis, fatores genéticos. A pessoa tem uma tendência de formação pelo metabolismo dela, né? O rim é um órgão muito importante. Aqui no canal a gente já falou várias vezes, né? Ele está aqui atrás de tudo, é um órgão retroperitoneal. Então, quando a gente tira aqui esses órgãos, a gente já vê aqui uma pontinha dele, né? E ele é responsável por essa filtragem do sangue do nosso corpo. Então ele é muito relevante. Se uma pessoa, né, não se cuida, ela começa a ter cálculo e não se cuida de tratar esse cálculo, ir no urologista e tal, né, ele pode até perder o rim, perder a função do rim, ter complicações tão graves que aquilo obstrui e o paciente pode ter um dano renal definitivo, né? Obviamente tem 2 rins e com um só é possível a pessoa sobreviver, mas tem uma série de riscos quanto a isso, né? O ideal é que você não tenha nenhum problema relacionado a isso, né? Vamos lá agora falar, a gente falou dos fatores modificáveis, que é o mais importante, ingesta de água, ficar atento à alimentação, né? Tem alguns nutrientes especial, além da água, eu falei para vocês, o excesso de sal pode prejudicar, tem alimentos em especial, né? Alguns alimentos relacionados, né? Carnes, né? Em especial pessoas que têm problema relacionado ao metabolismo, né? Isso pode predispor também. Bebidas gasosas como as Coca-Cola, tudo isso predispõe também cálculo renal, né? Mas tem uma série de fatores alimentares que eu não vou ter tão em detalhes para vocês, né? Mas além disso, né, os fatores genéticos. Então, pessoa que já teve cálculo tem uma chance maior de ter o outro, né? Pessoas com história familiar importante de cálculo renal também é um dado bem relevante, né? E aí a gente vai falar dos sintomas, que por isso que eu fiz esse vídeo, né? Porque foi um paciente que tinha um cálculo renal e achou que tinha problema de coluna e demorou até eu encaminhar, identificar e ele resolveu o problema dele, né? O que acontece? Muitas vezes a dor é aqui atrás e problema na coluna é muito comum, quase 50% da população tem. Então quando a pessoa começa a ferir, eu tô com a dor aqui atrás, todo mundo vai falar, é problema de coluna. Mas é uma dor um pouco diferente, né? É uma dor, às vezes, em cólica, em aperto, uma dor muito intensa. Às vezes ela tem variação de intensidade da dor, né? Muitas vezes o paciente, esse cálculo, né? Ele fica ali lesando parede do ureter, tudo isso, às vezes sai meio que uma urina muda de cor, né? Sai avermelhada, né? Às vezes o paciente até tem vários tipos de cálculo, né? Depende muito do tamanho, tudo isso, né? Tem cálculos, né, que não vão ser expelidos, né? Os urologistas usam aqueles 7 milímetros mais ou menos, né? Um tamanho que é até possível você expelir, óbvio que varia de pessoa para pessoa, aí no caso é o especialista, o uro que vai definir quanto a isso, né? Mas envolve também a questão do tamanho, então às vezes a pessoa tem cálculo pequeno, que nisso de expelir ele sente uma dor intensa. E como a pessoa tem uma predisposição genética, às vezes de comportamento, ela às vezes vai tendo problema, cálculo e dor, incômodo e tal, até se identificar. E nesse caso o paciente estava muito focado, achando que era problema na coluna, né, pela posição, pelo tipo de dor. E esse paciente, no caso, né, quando foi fazer a investigação, encontrou uma protusão discal, que é um achado muito comum de exame, né, e ficou imaginando o que seria. Mas a semiologia, quando você pergunta, quando você ouve a história do paciente com cuidado, tudo isso, né, é muito diferente. É uma dor completamente diferente. Não tem aquela irradiação asiática, né, que vem para a perna, né, não tem o quadro de parestesias associados, né, até a localização e o tipo de dor é diferente. Por isso que é importante você procurar o médico. O médico que vai
fazer essa avaliação para você e imaginar qual tipo de tratamento. E às vezes quando a pessoa dá um diagnóstico, né, se auto medica, ela às vezes dá um diagnóstico equivocado e faz o tratamento errado. Obviamente, para dor você vai dar analgésico, mas às vezes a pessoa está achando que é um problema de coluna e está com problema renal. Nesse caso do paciente, quando a gente fez a semiologia, quando faz os exames, quando vê, estava lá o cálculo. E aí foi encaminhado para o urologista e não para o neurocirurgião, né? O paciente chegou para mim para depois a gente fazer esse encaminhamento. E aí foi tratado. Os tratamentos, eles têm vários tipos de tratamentos, né? Hoje evoluiu muito, né? Tem tratamentos até extracorpóreos, tem incisão, não tem nada, né? Que faz com ondas de choque para quebrar essas pedras, se for maior, para ser expelida, né? Tem alguns endoscópicos que ele faz, algumas até dessa litotripsia intracorpórea para ajudar a quebrar a pedra, para ser expelida também. Então são muitos tipos de tratamento. E quem é o especialista para fazer isso? O urologista. Se você não tratar, não fizer as medidas, né? Você já teve pedra, não bebe muita água, não se preocupa com a questão alimentar, né? Pra você ter ideia, esse paciente mesmo caminha para o nutricionista. O nutricionista vai orientar ele. Tem um especialista, tem alguém com formação para dizer melhor da dieta para você explicar. E tem um médico urologista que também vai ser o profissional que vai acompanhar, vai ajudar nessa parte, mas também na decisão terapêutica, tá bom? Espero que tenha ajudado. É um problema muito comum, que eu vejo muitas pessoas perguntarem no consultório, mas encontro muito pouco aqui material, então resolvi fazer para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.